Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi o eterno amor de Cristo que o trouxe ao mundo vir, que o fez deixar a glória do celeste doce lar. Foi o eterno amor de Cristo que o levou enfim à cruz. Foi o amor que fez de Cristo nosso amigo e Salvador. Divino amor, sublime amor, é mais profundo que o imenso mar. Esse amor, o amor de Jesus. Foi o eterno amor de Cristo que o meu clamor ouviu, com ternura intercedendo, a minha alma resgatou. Foi o eterno amor de Cristo que um dia segredou. Vinde a mim, ó vós cansados, vosso fardo aliviarei. Divino amor, sublime amor, é mais profundo que o imenso mar. Esse amor, o amor de Jesus. Hoje o eterno amor de Cristo, uma fonte de poder. Todo pecador perdido esperança pode ter. O eterno amor de Cristo é um novo amanhecer, uma vida
transformada de alegria e de prazer. Divino amor, sublime amor, é mais profundo que o imenso mar. Esse amor, o amor de Jesus. Prezados ouvintes, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, o instrumento do Espírito Santo, é composta de mensagens que nos corrigem, nos exortam, mas também que nos confortam, que nos ajudam. E por isso nós temos um vasto campo, uma fonte inesgotável de mensagens através do rádio e mesmo no púlpito diante da congregação. Ela é uma fonte inesgotável. Por exemplo, aqui está uma palavra de conforto. Paulo disse na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13, encerrando o capítulo, ele disse: confortai-vos uns aos outros com estas palavras. São palavras que nos oferecem a seguinte conclusão: que nós que temos sido redimidos por Jesus Cristo, pelo sangue do Filho de Deus, não provaremos da segunda morte. Então, isto é um conforto para os nossos irmãos de todas as eras, das eras passadas e da era presente. Por quê? A Bíblia diz, o Senhor diz, que a segunda morte não nos causará nenhum dano algum. Esta primeira morte, todos nós estamos sujeitos a ela, tanto rico como pobre, tanto sábio como indouto. Ninguém quer ter dentro de sua sala de luxo um cadáver depois de vencido o seu tempo, por mais querida que tenha sido aquela pessoa. Ninguém quer ter aquele féretro ali dentro assim que vencem as horas para o sepultamento. Não é certo? Todos nós estamos sujeitos a qualquer tipo de morte, desastres. Uma certa feita, muitos anos atrás, uma irmã foi vítima de um desastre que quase amputou a sua perna. E um pregador censurou aquela irmã, que era de muita oração e trabalhava muito para Jesus, assim, uma mulher de oração, muito dinâmica, e ele censurou aquela irmã. Ele disse: a Bíblia diz que os ossos dos santos não podem ser quebrados. Ora, ele é um pregador muito antigo, muito experimentado. Aquilo é uma interpretação particular dele, porque na verdade está escrito que os seus ossos não seriam quebrados, mas se referindo a Jesus. Aquilo se cumpriu. Aquilo se cumpriu porque eles usavam quebrar as pernas daqueles que eram crucificados, por medida de segurança, não é?
Mas acontece que quando o soldado viu que ele estava morto, então ele traspassou a Jesus, onde saiu o Espírito, sangue e água, os três que testificam na terra. Vejam só, ele tomou uma coisa do Velho Testamento que estava se referindo literalmente a Cristo e aplicou na vida do justo de hoje. E disse que aquilo não podia ser, aquele desastre naturalmente teria sido um castigo. Mas passados uns dias, pouco tempo, ele próprio foi vítima de um desastre. E eu não sei como foi que ele encarou aquele desastre depois disso, não é? Mas, amados, vamos aqui. Todos nós estamos sujeitos à primeira morte. Mas nós sabemos que a morte é como a abelha. Ela só pode ferroar uma vez. Ela deixa o seu ferrão. E nunca mais ela poderá nos ferroar. Ela perdeu o seu ferrão. Ela perdeu o seu aguilhão. A segunda morte não nos causará dano. E isto é ou não um conforto para aqueles que amam a vida eterna ao Senhor Jesus Cristo? Todos nós sabemos que a segunda morte é o lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Está escrito em Apocalipse 20, versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Naturalmente, significa que todos que estavam nele foram lançados no lago de fogo. Isto é, todos que estavam no inferno. Todos que estão no inferno estão condenados, estão sujeitos, estão sentenciados à segunda morte. O que não acontece com aqueles que morrem em Cristo, que dormem no Senhor, acontece com aqueles que morrem sem Cristo. É justamente a segunda morte, que é o lago de fogo, que está escrito em Apocalipse 20, versículo 14. Pois bem, eu quero expor algo para você, para os nossos ouvintes, aqui, sobre este assunto. Isto, sem dúvida, levará as pessoas a comentarem sobre esta estranha doutrina do profeta desta era. Porém, eu sustento aqui na autoridade da palavra de Deus e nego que o incrédulo vá para o inferno eterno e fique queimando ali eternamente. Agora, isto é curioso e desperta atenção. Vocês sabem que nós estamos falando aquilo que diz o profeta desta era. Por sinal, é na mensagem a Esmirna, parágrafo 76. Então é uma estranha doutrina que o lago de fogo, esse inferno, não é para sempre, não é eterno. Isto desperta atenção todos a uma análise mais profunda nesta hora. Em primeiro lugar, inferno ou lago de fogo, ou o que quer que você chame isto, não é eterno. Como pode ser se teve um começo? Em Mateus 25, versículo 41, diz que o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Ele não é sem princípio. E se ele tem princípio, então o que acontece? Não pode ser eterno. Naturalmente, talvez você tropece quanto à ideia da palavra eterno que Jesus usa. Mas esta palavra significa das eras às eras e tem um significado diferente atribuído a ela. Em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 13 e 14, Deus disse a Samuel
que ele ia julgar a casa de Eli para sempre e que ele não mais ofereceria sacrifícios perpétuos como seu sacerdote. Agora notemos que em 2 Reis, capítulo 2, versículo 27, Salomão expulsou os últimos descendentes de Eli do sacerdócio. Isto foi passado cerca de 4 gerações ou mais. Ora, você pode ver que perene não se compara com o que é eterno, ou aquilo que não teve princípio ou fim. Aqui, neste caso, a palavra perene significa até o ponto de extermínio. Então, nós vamos chegar a uma conclusão para tirarmos uma mensagem de conforto para nós nesse instante. Você note que a palavra eterna ou perene pode ser aplicada de várias maneiras, mas quando é aplicada a Deus, ele sendo o que é, ela tem um significado. É a duração de Deus. Quando você fala eterno em relação a Deus, tem um significado. Quando fala perene, para sempre, eterno em relação a uma pessoa, precisa ver em que sentido você está falando. Esta casa te pertence eternamente? Esta casa te pertence para sempre? Esse para sempre está limitado à sua vida humana, a 60 anos, a 80 anos. Mas Deus não tem duração. Agora vale a pena lembrarmos do versículo que abriu esta programação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isto é uma grande coisa. Isto é profundo demais para nós. Veja só, note que a coisa eterna em relação a Deus não tem espaço, não tem tempo. Deus não tem tempo. Deus é eterno, de eternidade em eternidade, não tem princípio. Então, é a vida que nós recebemos de Deus. Se temos Deus, nós também teremos esta vida eterna. E por isto, a segunda morte não nos causará dano algum. Foi aí justamente onde Paulo tirou gargalhada diante da morte. A morte podia dizer para ele: daqui a pouco eu vou te cortar o pescoço, você vai apodrecer na sepultura. Ele disse: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Tragada foi a morte na sua vitória. Por quê? Quem tem Deus tem vida eterna. E esse eterno em relação a Deus não tem princípio nem fim. É desde antes da fundação do mundo que somos elegidos pela onisciência de Deus. Aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João disse que aquele que crê nele, como Filho de Deus, tem a vida eterna. Então, guardemos aqui, notemos isto com segurança, com interesse profundo. Se esse eterno que está prometido na Bíblia em relação aos filhos de Deus é um eterno em relação a Deus, então nós nunca morreremos. Não estamos sujeitos à morte, porque a morte aqui agora toma um lugar muito mais perigoso, muito mais profundo, muito mais importante do que essa morte física. Essa segunda morte significa separação eterna de Deus. Você tem um período que está morto. Eu tive um período que estava morto.
mas foi uma separação provisória. Foi uma separação por um determinado tempo. O pai disse a respeito do filho pródigo: este estava morto e reviveu. Isto quer dizer, estava separado. Se você está separado de Deus, de sua palavra, você está morto. Mas enquanto está aqui nesta dimensão humana, você pode ser reconciliado com Deus através do sangue de Jesus Cristo, pela fé no seu sacrifício. E é isso que Deus tem feito conosco nestes dias. Nós estávamos separados, nós estávamos completamente desligados de Deus, mas em tempo nós pudemos vencer a segunda morte. Embora estando sujeitos à primeira morte, nós vencemos a segunda morte. Ela não pode nos tocar. A morte que nos separaria eternamente de Deus não pode nos tocar. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos ressuscitou pelo seu Espírito e nos tirou da imundícia religiosa, nos tirou da imundícia do pecado, do vício, da condenação, e nos trouxe para a sua verdadeira luz. Hoje somos filhos de Deus e temos vencido aquilo que o dinheiro não pode vencer, que a fama não pode vencer, nenhum poder terreno pode vencer, nem poder bélico, nem todo poder do mundo reunido pode vencer, que é a segunda morte, o que significa a separação eterna de Deus. Se ficarmos separados de Deus aqui provisoriamente não é bom. Pergunte ao filho pródigo se a sua experiência foi boa, se ele tinha saudade daquela imundícia que ele viveu. Não, eu não tenho saudade do mundo. A mulher, a moça que sai do mundo para viver a mensagem, não tem saudade do mundo, morreu para o mundo, ressuscitou com Cristo, é uma nova criatura, e as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Agora que me importa morrer de qualquer maneira, o meu físico não interessa, a carne e o sangue não entram no reino dos céus, mas a minha alma pertence a Deus, e sobre ela a morte não tem poder. Por isso Jesus disse: não temais aos homens que não podem fazer nada mais do que matar o corpo, antes temei a Deus que pode fazer as duas coisas. Vamos caminhando com fé, que temos a vida eterna. Agora guarde isto: se você tem Deus, você tem vida eterna. Se você tem vida eterna, você não pode estar separada de Deus por estas coisas do mundo. Caso contrário, você está morto. Ouça a voz de Cristo, ouça o alarido de Deus e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. O caminho é estreito, mas eu vou caminhando. A vinda de Cristo está se aproximando. Irmão, Deus os abençoe, ouvintes, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos, irmãos, caminhando, que a jornada é longa, com coragem lutando, chegaremos ao fim. Vamos, irmãos, caminhando, que a jornada é longa, com coragem lutando, chegaremos ao fim. É seguindo a Jesus
que teremos vitória, acabando a carreira, chegaremos à glória, guardando a fé que uma vez nos foi dada, nos aguarda a coroa que há muito foi preparada. É seguindo a Jesus que teremos vitória, acabando a carreira, chegaremos à glória, guardando a fé que uma vez nos foi dada, nos aguarda a coroa que há muito foi preparada. Não há maior amor que o grande amor de Deus. Não há nem pode haver jamais amor igual. Quero eu viver assim, cantando em seu louvor. Oh, que prazer sem fim, louvar ao meu Senhor. Tão grande amor, amor sem fim, é aquele amor que tem Jesus por mim. Tão grande amor, amor sem fim, é aquele amor que tem Jesus por mim. A paz do meu Senhor jamais me faltará. Contente sempre estou, Jesus comigo está. Quero eu viver assim, cantando em seu louvor. Oh, que prazer sem fim, louvar ao meu Senhor. Tão grande amor, amor sem fim, é aquele amor que tem Jesus por mim. Tão grande amor, amor sem fim, é aquele